Boa noite, alunos do curso de Educação Física do terceiro semestre noturno. Boa noite, acadêmicos do curso de Educação Física. Dando continuidade às nossas atividades, às nossas aulas, esta semana temos um novo tema, que são as tendências pedagógicas. Então, a explicação para esta semana é o seguinte: nós temos dois grandes grupos das tendências pedagógicas. Nós temos a pedagogia liberal, dividida em tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Então, essas quatro fazem parte do primeiro grupo de tendências pedagógicas chamadas liberal. O segundo grupo são as progressistas, que fazem parte da progressista, a libertadora, a libertária e o crítico social dos conteúdos. Então, cada uma delas vai trazer como que era o aluno, como que o professor era colocado, como que ele agia em cada uma delas, como que era o foco, qual era a metodologia de trabalho e autores que se destacaram. Para visualização, vocês terão o material na apostila para ler, estudar, mas vocês não precisam ficar só com aquilo, vocês poderão estar pesquisando cada uma delas. Eu também vou postar um vídeo sobre os conceitos pedagógicos, que vai estar disponível para vocês vão ouvi-los, vocês vão fazer as suas anotações e também eu estarei disponibilizando o quadro. O quadro de vocês talvez não esteja colorido, então eu coloquei de forma colorida para vocês visualizarem. Então aqui eu tenho o quadro da síntese das tendências, né? Quadro da síntese das tendências. Eu tenho, cada uma cor é uma tendência. Aqui a tradicional, como que era visto o professor. Na tradicional, o professor era o centro. Ele falava e o aluno tinha que ouvir, obedecer, não se pensava em um questionamento. É a escola tradicional. Muitos já ouviram falar, outros vivenciaram, outros têm notícia dessa escola. Que o professor era o centro, o professor era autoritário. O aluno, qual que era o papel do aluno? O aluno era receptor. O aluno era passivo, ele não falava, ele não participava, não era dado a oportunidade dele falar, dele expressar se estava entendendo, não, às vezes tinha até dúvidas, mas e o medo? O professor está falando, então eu não vou interromper. Então se usava muito a aula expositiva como método único, exclusivo. O professor fala o tempo todo e o aluno ouve, escuta e depois vai fazer o quê? Vai memorizar. Então se valorizava muito a memorização. Então, muito forte nessa tendência tradicional. O foco, como vocês vejam, é o conhecimento intelectual, enciclopédico, valorizava muito a memorização. E o destaque aqui eu tenho os jesuítas como os nossos primeiros professores, porque foram eles os primeiros professores aqui no Brasil. Eles vieram com a missão de catequizar os índios, mas eles perceberam que como que eles iam catequizar se os índios não sabiam ler e nem escrever. Então os jesuítas fizeram isso. Além de catequizar,
eles também foram os primeiros professores a ensinarem a ler e a escrever para que pudesse ler a Bíblia e assim estar catequizando os índios. Então esse foi o destaque na educação tradicional, quando tudo começou aqui no Brasil. E também nós temos Herbert, que fala sobre os passos de uma aula. Na escola tradicional tem o preparo, a apresentação, a assimilação, a generalização e a aplicação. Então, esses eram os passos da aula que o professor tinha que seguir. Então, ele já antecipou, já deu um direcionamento. Depois eu tenho aqui a renovada progressivista. E aqui vocês percebam que mudou o foco. Olha só, eu tenho o aluno como centro. Então, não é mais o professor, e sim o aluno. E também o professor, ele também muda um pouco o seu papel. Ele agora passa a ser um auxiliar do aluno, estar preocupado com o seu desempenho. O aluno também muda a sua função. De passivo, ele passa a ser ativo. Então, já é mais produtivo, ele já participa mais, ele já fala. Então, você percebe que de uma tendência para outra há uma mudança. E o método muito utilizado na renovada progressivista é o de pesquisa. O aluno pesquisa, vai atrás, procura, não depende só da palavra do professor, do conhecimento que o professor traz em sala de aula. Parece esse momento nosso, né? Nós estamos buscando um pouco disso. Então, nós estamos vendo em didática que várias tendências, e o professor, conhecendo todas, conforme a necessidade, ele vai trabalhando. É o que a gente está fazendo hoje um pouco, trabalhando a pesquisa, fazendo com que vocês vão atrás dos conhecimentos, pesquisem, façam leituras, não só em uma ou duas fontes, 3, 4, 5, em sites, em livros, em arquivos, em dissertações. Então, vocês têm a liberdade de pesquisar. Isso é muito bom. E o foco da renovada progressivista é aprender a fazer fazendo. Então, a gente aprende quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente faz, a gente usa mais sentidos. Lembra que a gente em sala diz que quanto mais sentidos a gente coloca, mais a gente tem oportunidade de aprender. Tem pessoas que necessitam ouvir, ver e fazer. Aprende muito mais a registrar. Fica muito mais fácil e assimila quanto você utiliza mais sentidos. E aqui eu tenho como destaque, na renovada progressivista, Jean Piaget, Dewey e Anísio Teixeira. Então, Piaget, vocês já têm informação dos estágios de desenvolvimento, da teoria de aprendizagem, dos estágios sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório abstrato ou formal. Dewey trabalha os projetos. Nós podemos também hoje trabalhar em projetos, é uma proposta que está muito atual também, trabalhar projetos e projetos de interesse, de preferência do aluno e não projetos direcionados pelo professor. Hoje a gente faz essa adaptação. Projetos que os alunos elegem, criam, propõem. E Anísio Teixeira é colocado aqui como um movimento dos pioneiros. Nós tivemos um movimento muito forte em 1932, quando a escola se preocupava, quando a escola nova estava no seu auge, e no Brasil houve esse movimento de nada de cópia, chega, basta. A educação estava até aquele momento tendo muita interferência
de fora, dos Estados Unidos. Então, os brasileiros, e Anísio Teixeira foi uma peça importante. Ele mais outros, né? Vocês vão ver no material, que ele fez esse movimento para dizer, olha, chega, basta, nós temos condições de propor uma educação voltada para a nossa realidade, para as nossas necessidades, algo mais brasileiro, algo mais da nossa vivência. Então, ele é peça importante nesse movimento dos pioneiros de 1932. Nós vamos ver mais também sobre ele. Na renovada não diretiva, o aluno continua sendo o centro, mas o professor aqui ele tem uma outra função de facilitador, é aquele que vai procurar buscar a melhor forma, a melhor didática, o melhor exercício, a melhor maneira de facilitar. Uma das formas de facilitar o processo ensino-aprendizagem é quando o professor começa a trabalhar do simples para o mais complexo. Então, eu vou facilitar o trabalho do aluno. Eu vou dar atividades crescentes. Eu vou trabalhar do simples para o complexo, do fácil para graduando para o mais difícil. Então, isso é um ponto importante que o professor precisa ver nesse momento. Aqui o aluno é a realização do trabalho que é feito em sala de aula, que o aluno, então, não é espectador, sim, ele vai trabalhar, vai realizar, vai sentir-se realizado. Olha, eu consegui fazer. O método é o relacionamento interpessoal, trabalhado com Carl Rogers, que é um pouco da afetividade, dessa relação afetuosa que precisa ter no momento do processo de ensino-aprendizagem, de professor-aluno, aluno-professor. É fundamental esse relacionamento. Por quê? Porque o processo de ensino-aprendizagem também perpassa pela afetividade. Se eu gosto do professor, se eu identifico com o professor, parece que o conteúdo, a disciplina, torna-se mais leve, mais fácil. Então, é um ponto importante essa relação, essa forma de se trabalhar. Então, o professor precisa ter muita empatia, estar bem próximo do aluno para que isso aconteça de fato. Na tecnicista, a tecnicista fecha a tendência liberal. Então, eu tenho muito forte a questão do método, como se trabalhava na escola. O professor é um administrador do seu tempo, do seu momento de aula, e coloca o aluno como um ser produtivo. O aluno precisa cumprir tarefas, precisa, no tempo, é dado atividades e ele tem que fazer. Então, também o método é a instrução programada, que foi muito difundida na época. Eram questões que o aluno ia fazendo de forma quase que individualizada, individual. Cada um respeitava o seu ritmo também. Os alunos tinham 20, 30 questões, cada um fazia no seu tempo, então respeitava o seu tempo, o seu ritmo. Foi muito utilizado nessa época das tendências tecnicistas. Alguns professores usam para dar uma quantidade maior de trabalhar um pouco de conteúdo. E aqui, como destaque, eu tenho Skinner, que trabalhou a questão do estímulo e resposta, que é um comportamentalista. Então, ele trabalha oferecendo estímulo para provocar uma resposta positiva nos seus alunos. Então, a questão do incentivo é importante. Quem terminar primeiro vai ganhar um ponto. Quem terminar primeiro vai fazer a segunda atividade primeiro.
Então, os estímulos para buscar resposta. Olha, nós vamos fazer um jogo quando todos terminarem a atividade X. Então, isso é um estímulo pedindo para o aluno, buscando uma resposta com certeza positiva. Então, aqui eu fecho as tendências liberais, que é a tradicional, renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Então, esse é o primeiro bloco. No segundo bloco, eu tenho as tendências progressistas, que é a libertadora, a libertária e a crítico dos conteúdos. Então, vocês vão assistir o vídeo e vão fazer, né, esse quadro, vão fazer a classificação. Como que será a caracterização das tendências? Vocês vão trabalhar esses itens, né? Então, da tradicional é esse amarelo, da tecnicista é esses itens e o azul, da libertadora estes itens, né? Libertadora, e da crítico social dos conteúdos, os mesmos itens. Vão trabalhar em forma de texto, como que vocês perceberam, vão caracterizar cada uma dessas que estão em coloridos, tá? Então, são 7, mas vocês vão fazer só 4. 2 das liberais, que é a tradicional e a tecnicista, e da progressista, a libertadora e a crítico social dos conteúdos. Então, vão escrever caracterizando cada uma dessas tendências em forma de texto. Só essas informações são muito poucas, não precisa ficar restrito a esse quadro. Vocês poderão estar pesquisando. Eu já recebi de 2 alunos, né? Fico feliz que já recebi das outras turmas também, estou recebendo, e fico feliz quando os alunos entendem, fazem, me mandam. Se não entende, eu estou à disposição, eu atendo no meu telefone, no meu celular, ele está disponível nesse período que nós estamos passando, ele está disponível para vocês tirarem dúvida a respeito de qualquer dificuldade que vocês tenham para realizar a tarefa. Então, eu estarei postando agora tanto o vídeo como os materiais. Qualquer dúvida é só chamar, mandar para o e-mail que está colocado também no material de vocês, que eu postei, tá certo? No mais, até a próxima. Outra coisa, esta atividade deverá ser postada até dia 9. Vocês percebam que as tarefas, elas precisam ter uma data. Por que essa data? Mas eu não consegui mandar. Façam um pequeno esforço para mandar até a data. Se não conseguiu, minha internet caiu, ou teve algum problema, nem que mande depois. Mas quanto mais cedo vocês mandarem, melhor, porque eu tenho o controle, tá? Vou mostrar para vocês o controle das atividades e também o nome de vocês. Aqui eu tenho o nome e vocês vão mandando, eu vou clicando na atividade que já foi feita. Eu tenho o controle para estar acompanhando o trabalho de vocês. Então, eu espero até dia 9 a tarefa das tendências. No mais, muito obrigado. Até a próxima.